E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o período 3, as orações subordinadas adjetivas. Essa aula eu vou fazendo em camadas de aprofundamento. Vou ajudar você a identificar uma adjetiva para depois a gente vendo os aspectos mais específicos sobre esse conteúdo muito importante na sua prova, tá bom? As orações subordinadas adjetivas são iniciadas por pronomes relativos, tá? Os pronomes relativos, PR, você já sabe o que é uma PR aqui, são os responsáveis por iniciar um adjetivo. Quais são os mais conhecidos? O qual é o pronome relativo clássico, o cujo, o onde, o quem, deixa eu aumentar essa chave aqui, o quem e o que com valor de o qual. Já eu explico isso aqui. As orações subordinadas adjetivas são iniciadas por pronomes relativos. O qual, cujo, onde, quem e o que no valor de o qual. Se você souber identificar um pronome relativo, você vai ter a informação que ela vai ser responsável por iniciar o que, gente? Uma oração subordinada adjetiva. Se eu identifiquei o meu pronome relativo, iniciou uma adjetiva, acabou a conversa. É isso. A oração subordinada adjetiva possui a quarta classificação, que só são de dois tipos, explicativa e restritiva. Você viu as adverbiais com 9 tipos, você viu as coordenadas com 5, as adjetivas só são 2, não é verdade? Então, muito fácil de você identificar. As explicativas denotam, você consegue reconhecer pela presença de vírgulas. Então, eu tenho com vírgulas. E as restritivas, sem vírgulas. É claro que existe um apelo semântico muito forte. Eu não vou trabalhar a semântica agora. No decorrer, daqui a pouco eu falo sobre a semântica. Eu quero que você veja, bata os olhos numa adjetiva e saiba reconhecer. Então, eu vou reconhecer uma adjetiva identificando esse pronome relativo. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos analisar aqui, gente. O exame, o qual estava difícil, foi anulado. O qual é um pronome relativo quase que 100%. Tem algumas exceçõezinhas, mas o qual quase sempre é um pronome relativo. Para você identificar que realmente aqui é um pronome relativo, geralmente ele vem depois de um substantivo e ele age como substituto dele. O exame, o qual estava difícil, quem é que estava difícil? O exame. Portanto, o qual substituiu a palavra exame. Beleza? Esse o qual, sendo uma PR, um pronome relativo, ele vai ser responsável por iniciar uma oração subordinada, o que, gente? Adjetiva. Por que ela é uma adjetiva? Porque tem pronome relativo. Lembre-se, todo pronome relativo inicia uma adjetiva. Se essa adjetiva possui vírgulas, ela é uma explicativa. Beleza? Ótimo. Toda oração subordinada possui uma ligação obrigatória com uma oração principal. Se o qual estava difícil é a minha subordinada, a anterior será a minha oração principal. Veja que a anterior não é somente a palavra exame, é o exame foi anulado. Você não está vendo duas orações principais aqui, não. Você está vendo apenas uma oração principal que foi cortada no meio. As orações adjetivas possuem essa característica de vir no meio da principal. Ou seja, a gramática chama isso de oração intercalada. Ela intercalou dentro de outra. É como se você cortasse um pão e colocasse o queijo lá dentro. No caso adjetiva seria o queijo. Então, o exame foi anulado, é uma só oração, que é a principal, de onde a oração subordinada adjetiva fez parte.
A menina a quem estimo morreu. A menina a qual estimo, sempre troca pela palavra o qual. A menina a qual estimo morreu. Deu para trocar por o qual? Deu. Portanto, quem é um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, ele vai ser responsável por iniciar uma oração subordinada adjetiva. Me lembra mesmo por que ela é adjetiva? Porque tem um pronome relativo. A expressão, olha, ela não está entre vírgulas. Como é que eu vou saber onde começa, onde termina? Vamos olhar para a oração anterior. A menina morreu. Pelo sentido, eu consigo determinar qual é a oração intercalada, qual é a oração principal. A menina morreu vai ser minha oração principal, que vai estar quebrada. Na verdade, eu só tenho uma oração principal. E a quem estimo vai ser a minha oração subordinada adjetiva. Note que ela não tem vírgulas, ela vai ser uma restritiva, pelo simples fato de não ter uma vírgula, tá bom? O leite cuja ingestão me ofende foi substituído. O cujo não pode ser outra coisa a não ser um pronome relativo. Então eu já sei que o cujo é uma PR e ele vai iniciar uma oração subordinada adjetiva, sem vírgulas, restritiva. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim? Ótimo. Vamos determinar onde é que começa e onde é que termina? O leite foi substituído. Portanto, eu tenho aqui uma oração principal intercalada. E cuja ingestão me ofende é a minha restritiva. O pronome relativo cujo é um pronome relativo que não substitui um termo anterior. Esse a quem substitui menina, o qual substitui exame. O pronome relativo cujo é o único que liga o termo anterior ao termo posterior. O cuja liga leite à ingestão, dando ideia de posse. O cujo sempre vai fazer isso. Ele sempre liga o elemento anterior ao posterior, dando ideia de posse, ou seja, pertence a ele. A ingestão pertence ao leite, a ingestão de leite. Veja aí que ele é o único que dá a ideia de posse, tá bom? O valor quanto paguei foi inútil. O valor o qual paguei foi inútil. Deu para entender isso aqui? Troquei por o qual, eu tenho uma PR e ele vai ser responsável por iniciar uma oração subordinada, o que, gente? Aqui, adjetiva, sem vírgulas, ela é restritiva. O valor foi inútil, é a minha oração principal. Quanto paguei é a minha oração subordinada, o que, gente? Adjetiva e restritiva. Já classifiquei aqui embaixo, não foi? O pronome relativo quanto, ele é interessante porque geralmente ele é relativo depois de um pronome indefinido. Quero tudo, não, tenho tudo quanto quero. Esse quanto é um pronome relativo. Geralmente, você pode até fazer um rabisco aí, um post-it na palavra quanto. O quanto geralmente vai ser um pronome relativo, eu disse geralmente, não é norma, quando ele vier depois de um pronome relativo. Geralmente é o tudo. Tenho tudo quanto quero. Tá bom? Mostrei aqui os principais pronomes relativos, fiz a classificação. Agora a gente vai classificar o grupo 2, que são as mesmas frases, só que com o relativo que ele é universal. Você nota que esse grupo 2 é a repetição do primeiro. Por que eu coloquei esse grupo 1 e grupo 2? Para que você veja os pronomes relativos diversos, que são pronomes relativos clássicos, com o que tem uma alta rotatividade de classificações sintáticas. Então, eu troquei pelo que para você perceber que o que pode substituir todos os outros pronomes relativos.
O que é chamado de pronome relativo universal porque ele substitui todos os outros pronomes, com exceção do cujo, tá? Ele substitui todos os outros. O exame que estava difícil foi anulado. Para que eu reconheça esse que como pronome relativo, você troca por um relativo comum, que é o qual. A gente sempre aconselha isso. O exame, vai lá, o qual foi difícil estava anulado. Esse que tem valor de o qual, portanto, eu vou chamá-lo de PR. Lembre-se, o que com valor de o qual vai ser chamado de PR. Se eu tenho uma PR, ele vai gerar uma oração subordinada ao que, gente? Adjetiva. Se a adjetiva possui vírgulas, ela vai ser uma explicativa. A oração anterior, você já aprendeu a chamá-la de principal. Oração principal. Beleza? A menina a qual estimo morreu. A qual estimo o que? Dando para trocar por o qual eu tenho uma PR e ele vai gerar uma oração subordinada adjetiva, sem vírgulas, restritiva. Portanto, a menina é a minha oração que, gente? Principal. O leite, o qual me ofende, você viu que eu alterei a estrutura, porque o que não pode substituir o cujo. Eu só fiz umas adaptações. O leite, o qual me ofende, foi substituído. Se deu para trocar por o qual, o que é um pronome relativo que vai gerar uma oração subordinada ao que, gente? Adjetiva, sem vírgulas, restritiva. Que me ofende a oração, o leite é a minha oração principal. Ok? Ela é intercalada, só tem uma. O valor o qual paguei foi inútil. O que com valor de o qual é um pronome relativo que gera uma oração subordinada adjetiva, sem vírgula, restritiva. O valor, oração principal, né? O valor foi inútil, é a minha oração principal, tá bom? Gente, eu repeti isso aqui porque cai muito em prova o que como pronome relativo mais utilizado. Eu quero dizer que ele é substituído por todos os outros com exceção do cujo. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é que toda oração adjetiva tem valor de um só adjetivo. Portanto, a banca pode olhar para isso aqui, que paguei, e dizer, ó, a banca pegou essa frase, o valor que paguei foi inútil, grifar a expressão que paguei e dizer o seguinte, o elemento grifado é um adjetivo? É. Que paguei é um adjetivo. Como assim, Vitor? Isso aqui é um pronome relativo, isso aqui é um verbo, tem uma estrutura? Tem. A oração adjetiva tem valor de um adjetivo. Esse adjetivo, pela algumas bancas, é chamado de adjetivo oracional. Por quê? Porque tem um verbo dentro. Ficou ligado nisso? Um adjetivo oracional, tem banca que usa essa nomenclatura. Outra coisa que elas usam é que toda adjetiva explicativa, isso aí está na apostila de vocês, é também um aposto. Tudo isso aqui é um aposto. Toda oração subordinada adjetiva explicativa atua com uma função de um aposto. Tudo isso aqui é um aposto. A restritiva, tudo isso aqui tem valor de adjunto, o que, gente? Adnominal. Toda oração restritiva é um adjunto adnominal e toda explicativa é um aposto. Lembrando que posso trocar esse par de vírgula por um travessão, né, por um parêntese. Você viu a parte sintática, saber identificar uma oração adjetiva. Agora a gente vai estudar os aspectos de regência e os semânticos. A regência dentro de uma oração adjetiva é de suma importância para você saber onde colocar a preposição. Traduzindo para vocês, regência
é quando determinado elemento exige ou não uma preposição. Veja essa frase aqui. O amigo que esperei morreu hoje. Você sabe que o qual esperei, isso aqui é uma adjetiva, e aqui é a minha oração principal, não é verdade? O amigo morreu hoje, minha oração principal, e que esperei é a... Não, vou fazer aqui, né? Vou fazer? Vou não, que eu não quero riscar porque eu quero explicar uma outra coisa. A classificação sintática você já entendeu. Agora eu quero dizer para vocês que todo pronome relativo tem um antecedente. Geralmente é o substantivo que vem antes. Como eu disse no início da aula, um pronome relativo geralmente tem um substantivo anterior a ele. O amigo, o qual esperei. Portanto, esse elemento anterior a gente vai chamar de antecedente. E todo pronome relativo tem um consequente, que geralmente é um verbo. No caso aqui é o verbo esperar. Deu para entender isso aqui? Ótimo. Qual é a regência do verbo esperar? Quem espera, espera algo. Quem espera, espera alguém. Você notou que o verbo esperar é um verbo transitivo direto, que possui regência nula, ou seja, ele não cobra preposição. Quem espera, espera algo. Quem espera, espera alguém. Como a regência dele é nula, você não tem nenhuma preposição aqui. Se esse verbo esperar cobrasse uma preposição, essa preposição teria que ser deslocada daqui para antes do relativo, porque o pronome relativo age como um ímã. Ele atrai a preposição do termo posterior para antes dele. Você não viu nenhuma preposição aqui, porque o consequente, ou seja, o verbo esperar, não tem nenhuma preposição. Mas veja essa segunda. O amigo em que confio me traiu. Quem é o antecedente? O amigo no qual. Aqui é um pronome relativo. Quem é o antecedente desse que? O amigo. Você está vendo uma preposição antes do pronome relativo. Se tiver uma preposição antes do relativo, saiba, candidato, que essa preposição é uma regência de um verbo depois, ou seja, do consequente. Pode ser o nome, mas geralmente é verbo. Quem é o verbo aqui? É o verbo confiar. Quem confia, confia em algo. Quem confia, confia em alguém. Verbo transitivo indireto. Consegue compreender isso aqui? Verbo transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, ele rege uma preposição. Quem confia, confia em. Esse verbo rege a preposição em. Como esse verbo é o consequente de um pronome relativo, ou seja, como ele vem depois de um pronome relativo, o pronome relativo age como um ímã, um azogue, e puxa essa preposição para antes dele. O amigo em que confio, esse em é uma regência do verbo confiar, que se deslocou para antes do relativo. Gente, isso aqui é uma maravilha, não é? Pronome relativo atrai a preposição do verbo que está depois dele. Veja um segundo caso. A casa aonde vou fica longe. Esse onde, você sabe que é um pronome relativo clássico. O onde. Já estudou bastante, né? Quem é o antecedente do onde? A casa. E quem é o consequente? Vou. Verifica, por gentileza, a regência do verbo ir. Verifica. Quem vai, vai a. Quem vai, vai a. Esse verbo ir rege a preposição a. Esse a se desloca para antes do relativo. Por isso que você está vendo aí a palavra aonde. Porque esse a que se junta com o onde é uma regência do verbo que vem depois. Isso aqui é uma maravilha, bicho. Ah, Vitor, eu entendi mais ou menos. É claro que eu vou passar outros exemplos. Esses outros exemplos não tem na apostila de vocês. Portanto, bora copiar aqui. Se fosse assim, gente, ó. A casa
de onde? Eu vou fazer donde para você perceber. A casa donde voltei. Você sabe que o onde é um pronome relativo clássico, não é verdade? Quem é o consequente dele? Quem é o elemento que está depois dele? Voltei. Verifica a regência do verbo voltar. Quem volta, volta de. O de é uma preposição do verbo voltar que, se eu tenho um pronome relativo aqui, ele se desloca. Por isso que você está vendo a expressão donde. Donde é a junção de mais onde. Tá bom? O onde é bem específico, a gente vai ver isso na próxima aula, porque ele só aceita o a ou de. Se fosse o em, não se chocaria com o onde. A gente vai ver estudar depois isso, tá bom? Deu para entender mais ou menos, gente? Vou passar mais uma, ó. O restaurante que almocei. Gente, essa frase tem algum problema de regência? Vamos ver. O restaurante o qual almocei. Antecedente, consequente. Eu sei que esse que é um pronome relativo porque eu troquei pela expressão o qual. O restaurante o qual almocei. É um pronome relativo. Pronome relativo tem que dar de olho no verbo que vem à frente. Quem é o verbo que vem à frente aí? Almocei. Quem almoça, almoça em. Então, esse verbo almoçar rege a preposição em, que deveria estar deslocada antes do que. Corrige essa frase para mim. Ficaria como? O restaurante em que almocei. Vitor, entendi. Agora, se fosse a palavra onde no lugar desse que? Se fosse o onde? Vamos apagar? Vamos imaginar esse cenário? Você já copiou essa frase aí, não já? Professor. Vamos colocar a palavra onde. O restaurante onde almocei. Quem almoça, almoça em, não é verdade? É sim, professor. Só que o pronome relativo onde recusa outras preposições que não forem a ou de. O onde só aceita essas duas preposições. E aí, Vitor, vai ficar como? O restaurante em onde almocei? Sim. Aliás, não vai ficar em onde almocei. Vai ficar só o restaurante onde almocei. Porque só vai vir para antes do onde a ou de. Se for o em, o pelo, qualquer outras preposições, nada de preposição. Tudo bem, gente? Sim? Ótimo. Depois que você entendeu essa relação de regência, a gente vai estudar agora a relação semântica. Isso aqui é o que eu mais gosto, bicho. Relação semântica dos pronomes relativos. Vamos classificar a frase primeiro. Os alunos do Ceará, os quais cursaram o 9º ano, não deu para trocar por os quais? Pronome relativo, oração subordinada adjetiva sem vírgulas, restritiva. Os alunos do Ceará, oração principal que começa e termina aqui. Não é verdade? A CESP adora estudar a semântica dessa frase. Pensa comigo aqui, gente. Os alunos que cursaram o 9º ano receberam computadores do governo do Ceará. Beleza. Qual é a ideia que eu tenho aqui? Se eu tenho uma restritiva, a ideia é de, como o próprio nome já diz, restrição, de grupo pequeno. Ele restringe o termo anterior. Eu vou dizer mais uma vez. A restritiva restringe o termo anterior. Já as explicativas abrange. Como isso aqui pode cair em prova? Qual é a ideia? Os alunos do Ceará, apenas aqueles que cursaram o 9º ano, receberam computadores do governo. Ele restringiu. Nem todos os alunos receberam computadores.
apenas aqueles que cursaram o 9º ano. Essa expressão restringe o termo alunos do Ceará. Vitor, como é que pode vir a pergunta? A pergunta CES geralmente vem assim. É possível afirmar da frase que todos os alunos do Ceará receberam computadores? Errado. Porque foram apenas aqueles que cursaram o 9º ano. Eu tenho um elemento restritivo, por isso que está sem vírgula. Vitor, eu poderia colocar uma vírgula aqui, transformando em explicativa? Eu vou pôr a vírgula. Aqui já não é mais restritivo. Vou colocar aqui a vírgula. Se eu puser a vírgula aqui, ela passa a ser uma explicativa. Ah, Vitor, quer dizer que é só botar a vírgula? Não, meu filho. Você tem que saber se o sentido se adequa. Ah, e quer dizer que não é só colocar a vírgula? Não, meu filho. Tem que ter cuidado, não é só assim não. Você tem que verificar o sentido. Veja, como eu coloquei a vírgula, eu generalizei. O termo explicativo é um termo acessório que é desnecessário ao contexto. Ele generaliza tudo. Quando eu coloquei as vírgulas, eu quero dizer o quê? Que todos os alunos do Ceará, a expressão que cursaram o 9º ano, eu vou entender que todos os alunos do Ceará já cursaram o 9º ano. E todos eles receberam computadores. Então a prova pode vir perguntando do jeito que está aqui, ó. Os alunos do Ceará que cursaram o 9º ano receberam computadores do governo. Pode-se deduzir que todos os alunos, pode-se afirmar, aliás, que todos os alunos do Ceará receberam computadores? Sim. Posso afirmar que todos os alunos do Ceará já cursaram o 9º ano? Sim. Mas, Vitor, não pode, quer dizer que não tem nenhuma criança, nem no infantil, ou no 6º ano, ou no 7º ano, de acordo com a frase, não. Por isso que eu acho inadequado colocar vírgulas nessa frase. Eu acho que não cabe a posição de vírgula pelo plano da realidade, que não seria possível um estado tão grande como o Ceará já ter todos os alunos cursado o 9º ano. Eu acho praticamente impossível existir. Portanto, eu digo para vocês que essa frase é exclusivamente restritiva, porque o sentido de realidade dela não pode acontecer. Vejamos a segunda. Os vencedores do festival musical, os quais lançaram CDs, ganharam muito dinheiro. Os quais lançaram CD, oração subordinada, adjetivo, o que, gente? Restritivo, tá sem vírgula. Os vencedores do festival musical é minha oração principal, a metade quer dizer, né? E oração principal. Beleza, ótimo. Vamos pensar comigo. Os vencedores do festival musical, como isso aqui é uma restrição, está dizendo que apenas que aqueles que venceram o festival, que lançaram o CD, foi que ganhou muito dinheiro. Subtende-se que existem mais de um... Existem os vencedores do festival que lançaram CD e os que não lançaram CDs. Apenas aqueles que lançaram CDs ganharam muito dinheiro. Aí a banca pode vir o seguinte. Na frase, é possível afirmar que os vencedores que não lançaram CDs não ganharam muito dinheiro? É correto. Porque a frase restringiu, que disse que apenas aqueles que lançaram CDs ganharam muito dinheiro. O elemento é restritivo. Essa é a interpretação. Aí eu quero saber de você, candidato que está me assistindo agora. É possível colocar um par de vírgulas aqui, transformando esse item em explicativo? Sim ou não? Vamos analisar? Os vencedores do festival musical que lançaram CD, termo acessório, generalização, todos eles lançaram CDs, ganharam muito dinheiro? É possível transformar em explicativa. Mas qual é a ideia que eu vou ter? Que todos aqueles que ganharam o festival musical, além de ter ganhado o festival, lançaram CDs e ganharam muito dinheiro. Pergunta de prova. Pode-se afirmar que todos os vencedores
do festival musical lançaram CDs? É, porque é explicativo, ele generaliza o termo. Pode-se afirmar que todos os vencedores do festival musical ganharam muito dinheiro? Sim, porque além de ter lançado CD, ganharam muito dinheiro. O Brasil, que é um país tropical, recebe muitos turistas. O Brasil, ou qual é um país tropical? Você está vendo aqui que é uma adjetiva explicativa por conta das vírgulas, ou seja, tem uma ideia de generalização. Lembre-se disso. O Brasil, que é um país tropical, recebe muitos turistas, ou seja, essa expressão que é um país tropical é uma qualidade acessória, totalmente dispensável, generaliza, própria da palavra anterior, que é Brasil. Esse termo de explicativa, de generalizar, é fixo. Aí a banca vem e pergunta: as vírgulas podem ser suprimidas mudando o sentido? Não podem ser suprimidas. Porque ao suprimir essas vírgulas, qual é a ideia que eu tenho? O Brasil, que é um país tropical, recebe muitos turistas. A ideia que eu vou ter é que existe mais de um Brasil e apenas aquele que é tropical recebe muitos turistas. Ou seja, aquele que é frio, que não é nada tropical, muito frio lá no Alasca, ele não recebe muitos turistas. É aquele que é tropical. Você consegue perceber que a ausência de vírgulas aqui prejudicaria a frase, não sendo possível um entendimento? Não seria, porque não existem dois Brasis, não é? Rodrigo, o qual é o mais calmo da turma, é uma adjetiva, eu não vou classificar isso aqui porque você já sabe, é explicativa por conta das vírgulas. Agora vamos entender aqui o porquê. Rodrigo, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. A expressão que é o mais calmo da turma, ela generaliza. Qual é a ideia que eu vou ter? Que nessa sala só existe um Rodrigo e que esse Rodrigo é o mais calmo da turma. Ou seja, ele generaliza. Foi essa a ideia que a frase me passou. Vitor, eu poderia suprimir as vírgulas? Poderia. O sentido seria modificado e como? Qual é a ideia que eu vou ter agora de uma explicativa para uma restritiva? Que existe mais de um Rodrigo na sala e aquele que é calmo, restritivo, eu restringi, aquele que é o mais calmo surpreendeu a todos. Ou seja, o outro Rodrigo não surpreendeu a todos. Gente, é muito bom estudar a relação semântica das orações adjetivas. Eu espero que você aprofunde esse contexto aí. Na atividade eu faço muita coisa aí, tá? Beleza? As observações. A minha primeira observação é que as orações adjetivas podem exprimir ideias adverbiais. Eu estou falando em ideias, não estou falando em classificação. Deixa eu te mostrar aqui, porque a banca pode cobrar o valor semântico. Admiro o modo o qual ele fala. Gente, a palavra como só vai ser um pronome relativo depois da palavra modo, viu? Eu nunca vi de um outro estilo. Que se alguém souber, coloca aí embaixo nos comentários. Eu nunca vi de outro tipo. Admiro o modo o qual ele trabalha. Como ele trabalha. Deu para trocar por o qual? Oração subordinada adjetiva sem vírgula restritiva. Só que ela possui um valor semântico de modo, valor modal. O valor semântico é de modo, mas ainda continua sendo uma adjetiva. Isso aqui é a minha OP. O professor mandou os alunos que fizessem silêncio. Qual foi o objetivo que ele mandou os alunos? Fazer silêncio, para que eles fizessem silêncio. Eu tenho, mandou os alunos os quais, O-S-A-R, oração subordinada adjetiva restritiva, e aqui vai dar a ideia de quê, pessoal? De finalidade. A ideia é de finalidade. Ideia, não classificação. Tu, porque és professor, explica-nos a tarefa
Tu, o qual é professor, oração subordinada adjetiva, nesse caso ela é explicativa. Ela passa o valor de quê, pessoal? De causa. Tu, que és professor, valor de causa, somente o valor semântico. Tem nada a ver com classificação sintática, que não é adverbial causal não, viu? A menina que estudou tirou 0. A menina a qual estudou tirou 0. O-S-A explicativa, né? Deu para trocar por o qual? Oração subordinada adjetiva explicativa. Note a relação de adversidade, adversativa. Note aqui a ideia de adversidade, de oposição expressa pela frase. Se ela estudou, isso se opõe ao fato de tirar 0. O valor é de adversidade, só que ela é uma adjetiva. Fica ligado nisso. Existem ainda aqueles pronomes relativos que não possuem antecedente, um termo anterior. Evanildo Bechara chama isso de oração adjetiva justaposta. Napoleão Mendes de Almeida chama de assindética. Nada a ver, não tem uma oração coordenada aqui. Não é verdade? O Rocha Lima chama de orações adjetivas condensadas, dizendo que o próprio pronome relativo é o elemento antecedente. Não vejo por que pensar dessa forma. E o Pascoal Segala manda tudo para aquele lugar. Diz que não tem antecedente e pronto. Não sei quanto a vocês, mas eu fico com o Pascoal Segala. Não tem antecedente e pronto. Admiramos as qualidades de quem amamos, dos quais amamos. Quando eu pergunto dos quais, eu tenho oração subordinada adjetiva, o quê? Restritiva, porque não tem vírgulas. Aqui é a minha oração principal. Pergunto a vocês, quem é o antecedente do quem? Lembre-se que ele vai aludir à figura de um alguém. Não é qualidades, não. As qualidades daqueles que nós amamos. Remete a um elemento fora do contexto. Não conheço o segredo de quantos nos cercam, dos quais nos cercam. Dos quais, oração subordinada adjetiva sem vírgula restritiva, aqui é a minha OP. Pergunto, quem é o antecedente de quantos? Não conheço o segredo de quantos? Das pessoas, né, que nos cercam, dos quantos nos cercam. Não se sabe quem é o antecedente, portanto, aqui eu não tenho nenhum antecedente. Pensando bem, falar do Rocha Lima, né, que diz que ele é uma condensada, o antecedente é o próprio conector, faz sentido realmente. Não conheço o segredo de quantos nos cercam, das pessoas que nos cercam. Tem um pouquinho de sentido pensar isso aqui. Gente, eu nunca vi isso cobrando em prova, tá? Mas se cobrar, eu tenho 3 teorias para você escolher. Eu fico com não tem antecedente. Veja o modo o qual fala. O-S-A restritiva. Veja o qual, aliás, o modo o qual fala. Fica um pouco estranho trocar isso aqui por o qual, mas é uma adjetiva restritiva, que é a minha oração principal. Veja o modo o qual você fala. Não é verdade? Ele também não possui antecedente. Qual é o modo que você fala? Grosseiramente, respeitosamente? Também não tem antecedente. Na verdade, essa letra B aqui é só uma observação extra. Agora vocês vão fazer a atividade e na próxima aula a gente vai estudar as funções dos pronomes relativos. Os pronomes relativos são os únicos que possuem função, tá? Gente, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.